Hello, Bookmigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros da Lud. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de tudo que eu li no mês de setembro. Setembro, surpreendentemente, foi um mês ótimo, porque ali os primeiros, sei lá, 15 dias do mês eu não li nada por conta da Bienal, mas depois eu consegui dar um gás. E eu li 5 livros. Eu fiquei muito surpresa, porque eu achei que eu ia ler, tipo, 2 coisas só. Eu comecei o mês lendo, inclusive estava lendo isso na época da Bienal, mas assim, ficou com Deus, né? Porque na Bienal a gente não consegue fazer nada. Feita pra mim, de Laila Sage. Esse livro, inclusive, aqui vai ganhar uma adaptação, não sei se vocês estão sabendo. E é um livro de cowboys. Gente, eu acho, assim, revivendo, assim, na minha memória, eu acho que eu nunca tinha lido um livro de cowboy, acho que talvez esse aqui foi o meu primeiro. E eu não esperava absolutamente nada, eu peguei porque é um livro muito curtinho, eu achei que talvez eu fosse conseguir ler antes da Bienal. Spoiler, não consegui, mas tudo bem. E esse livro, ele é muito assim, foi mais do que eu imaginei que seria, sabe? Eu entendo o hype dele. Nessa história, a gente tem a Amy, ela veio de uma família de rancheiros, assim, sabe? E ela é uma amazona e tudo mais, ela compete em prova do tambor, sabe? E ela é, tipo, a melhor na categoria, a mais premiada, a Bam Bam Bam. E aí a querida, ela sofre um acidente de cavalo mesmo, e aí ela fica meio traumatizada e ela não consegue mais subir num cavalo. E ela fica, bom, tipo, agora minha vida acabou, né? Porque é só isso que eu sabia fazer, agora eu não sei fazer mais nada. E ela decide voltar pra cidadezinha da onde ela veio, pra passar um tempo lá até ela ver o que ela vai fazer, porque a vida tá ali, aquele caos, né? E aí então ela volta pra essa cidade. E aí, logo no primeiro dia que ela volta, ela já encontra o Luke. O Luke é um cara, tipo, o pegador da cidade, um cara gostoso, garanhão, bem estereótipo mesmo. Ele também é meio cowboy e tal. E ele é melhor amigo de um dos irmãos da Amy. A Amy é a filha mais nova e tem mais 2 irmãos, né? O Gus e o Wes. Eu acho, eu não lembro o nome do outro irmão, mas enfim. E o Luke, ele é, tipo, melhor amigo desse Gus. Eles são amigos de infância. Inclusive, o Luke, ele teve muitos problemas com a família, com os pais. E aí ele viveu um tempo com a família da Amy e tal. Ele sempre foi muito acolhido pela família dela. Então, tipo, eles meio que são uma grande família. E aí, nesse primeiro dia, ele fica, meu Deus, ela tá muito bonita, o que ela tá fazendo aqui, não sei o que. Rola ali meio que um flirt do lado dele. Ela não tá muito nem aí pra ele. E aí, vai passando uns dias. E aí, ela meio que se abre com ele em um determinado momento. Ele percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo, porque ela não ia voltar do nada. Ela meio que não quer participar mais de campeonato, ela não conta pra ninguém o que aconteceu, ela quer tentar resolver isso de maneira sozinha, assim. E ele percebe, ele decide ajudar ela. Então ele decide ajudar ela, tipo, a perder o medo de cavalo, que é uma coisa que ela nunca teve, mas agora ela tem. E aí ele vai, então, ajudar ela a perder esse medo de cavalo, porque ele dá aula de montaria pra criança, sabe? Então, tipo, ele é a pessoa perfeita. E aí também vai rolando um clima ali entre os dois, eles se pegam, e aí meio que é um romance meio proibido, porque o irmão dela jamais pode saber, ele é muito ciumento. Assim, o livro é bem curtinho, então as coisas acontecem, assim, de uma maneira bem rápida, o que pra mim é um ponto muito positivo. Eu odeio o livro que fica enrolando, gosto de livro curto mesmo, e as coisas acontecem bem rápido. E assim, não é só um romance de cowboy, sabe? Ele tem todo esse drama por trás, igual eu falei, ele tem problemas com a família, a Amy perdeu a mãe também muito novinha, ele tem problemas com a mãe, com o pai também. Tem todo um negócio por trás. Eu gostei, eu acho que eu peguei ele no momento certo. Talvez se eu tivesse pegado em outro momento, talvez eu não teria gostado tanto. Mas eu peguei no momento que eu queria alguma coisa, a coisa mais descontraída que eu pudesse encontrar. E eu acho que ele fez esse papel muito bem. E então, se você tá procurando a coisa mais descontraída, que é um romance bem descontraído mesmo, eu acho que talvez esse aqui vai funcionar muito bem pra você. É muito gostoso, é divertido, é engraçado. Ele tem um pouquinho de tudo, sabe? Ele tem um pouco de romance, ele tem hot também pra quem gosta. Mas não é tipo 15 páginas de hot, que é uma coisa que eu não gosto. Eu não me importo com hot, contanto que ele não seja 15 páginas de hot, entendeu? Meia página ali pra mim tá bom. Ele tem, tipo, amizade, a Amy tem uma amiga muito próxima, ele é muito família também, tipo, a família é muito unida. Então acho que ele faz o check em vários pontos que me interessam e que eu achei legal. Ainda assim, é um livro de romance que tem cowboys como principal e, até onde eu sei, ele é meio que uma série, assim. Então, vai ter outros livros dos irmãos da Amy. Eu fiquei muito animada pra ler, porque eu gostei muito de acompanhar essa dinâmica familiar, sabe? Achei uma dinâmica muito interessante, meio divertida, descontraída e tudo mais, enfim. Gostei muito. Assim, não vai ser favorito, talvez no ano que vem eu já tenha até esquecido que eu li, mas eu gostei, eu quero realmente ler os próximos da série, porque eu acho que vai ter essa vibe meio romance descontraído, apesar de ter um pezinho no drama. Mas é um pezinho assim, é só tipo o dedinho no drama, porque eu acho que ele vai muito mais pro lado da comédia romântica do que pro drama mesmo. E eu acho que eu peguei ele no momento perfeito pra ler. Aí, gente, eu contei aqui pra vocês de que a gente tá fazendo o Clube do Livro da Astral, que agora eu sou mediadora. Eu tô muito feliz, muito animada. E aí, a nossa escolha do mês foi As Irmãs Blue. Inclusive, vai rolar um vlog aqui no canal, só falando de Irmãs Blue. Vai sair na próxima semana.
do que vocês estão vendo nesse vídeo. Vai rolar esse vlog esmiuçando esse livro e tal. Vocês vão me acompanhar lendo e depois eu vou trazer pontos que eu achei importantes na história, pontos que me fez pensar e tudo mais, pontos que a gente usou na discussão do livro também. Mas esse livro, eu já sabia que eu ia gostar desse livro. Eu já sabia que ele ia ser um livro triste, que ele ia me dar uma despedaçada também, mas eu não sabia que eu ia sentir inveja de quem tem irmãs, porque esse sentimento que eu tenho depois que eu terminei esse livro é realmente de eu queria muito, eu sempre quis ter irmãos, nunca foi uma, pra mim, eu me conformei em ser filha única, e ser filha única me deu oportunidades que talvez se eu tivesse tido irmãos eu não teria. Por exemplo, meus pais sempre puderam me dar uma qualidade de vida muito alta, porque era só eu. Se eu tivesse um irmão, eu não teria metade das coisas que eu tive, porque eu teria que dividir com outra pessoa, né? Os gastos são duplicados. Eu gosto de ser filha única por isso, mas eu sinto muita falta de ter alguém. E eu acho que esse livro me passou a sensação de, tipo assim, eu tenho inveja de quem tem irmãos. Mesmo se você não tem uma relação muito boa com seu irmão, você ainda tem alguém. E eu não tenho ninguém. Esse livro, ele é muito sensível. Eu recomendo vocês também olharem. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, nada do tipo, então, se vocês querem ler, dá uma assistida nesse vídeo. Dá uma assistida no meu vlog também, porque eu acho que ele tem pontos que pode ser gatilhos pra muita gente. Porque esse livro é assim, ó, uma lista de gatilhos gigantescas, mas é um livro muito sensível e é uma dinâmica familiar muito diferente do que, por exemplo, feita pra mim, que foi o livro que eu acabei de falar, que eu gostei da dinâmica familiar. Eu também gostei dessa dinâmica, mas é uma dinâmica muito, até meio tóxica, sabe? Nessa história aqui, a gente tem 4 irmãs. Elas são 4 irmãs Blue. Blue é o sobrenome delas. E aí, uma morre, é a terceira irmã, né? Então tem, tipo, a mais velha é a Avery, a segunda é a Bonnie, a terceira é a Nick, que é a que morre, e a mais nova é a Lucky, a quarta irmã, né? E aí a Nick morre, isso não é spoiler, tá literalmente no prólogo do livro, na primeira página, você já fica sabendo que a Nick morre. Você não sabe como ela morre, você vai descobrindo. Ó, isso não é um livro de plot twist, então você não vai ficar chocado por nada. É um livro sobre o drama dessas irmãs, sabe? A vida delas e o caminho delas no luto. Mas enfim, aí você descobre que a Nick morreu e aí sobraram as outras 3 irmãs, né? A gente pula pra um ano depois da morte da Nick, tá fazendo um ano de aniversário de morte, e a mãe delas fala que vai vender o apartamento onde a Nick morava, porque a Nick morava em Nova York. Cada uma mora num lugar, a Avery, que é a mais velha, mora em Londres, a Bonnie se mudou de Nova York, a Bonnie morava com a Nick, e aí, depois que a Nick morreu, ela surtou, mudou pra Los Angeles, mora em Venice Beach, e a Lucky, que é a mais nova, saiu de casa muito cedo, pra ser modelo e tal, e hoje ela mora em Paris, assim. Então, cada uma mora num canto. Só que quando a Nick morreu, elas decidiram que a Avery, né, que tem muito dinheiro, a irmã rica, decidiu que ia ficar pagando as contas do apartamento só pra não ter que se desfazer da casa, porque o apartamento que a Nick mora é a casa em que elas cresceram também. Então, é um lugar cheio de memórias e tudo mais. Elas não queriam ter que lidar com a morte da irmã, com a perda do lar, da infância e também com as memórias da irmã e ter que revasculhar as coisas dela. Então, tipo, meio que deixou lá pra depois a gente se vira. E aí a mãe fala, olha, eu vou vender o apartamento, vocês veem o que vocês querem fazer com, com as coisas da irmã de vocês e se resolvam aí e vem fazer alguma coisa sobre. E aí a gente começa a história com a Lucky, que é a irmã mais nova. Ela é super inconsequente, ela é doidinha, no nível bem doidona mesmo, tem muitos problemas com álcool e drogas, e ela tá ali no mundo de fashion, né? E ela odeia, não aguenta mais, ela não quer ser só um rostinho bonito. E aí começa com ela, e aí depois a gente vai pra Bonnie, a gente vai entender. A Bonnie, inclusive, é a minha irmã favorita. Eu sei que é de muitas outras pessoas que participaram da nossa leitura coletiva também. Porque eu acho que a Bonnie é a irmã mais... ela é meio que o ponto de equilíbrio, sabe? Porque a Avery e ela, que elas são muito extremos. E a Nick, a gente só conhece a Nick pelo olhar das irmãs. Então, a Nick é meio que tipo um copo de leite, assim. Porque você não sabe quem ela é de verdade. Você sabe quem ela é pelo ponto de vista de outras pessoas que cresceram com ela. Mas não quem ela é mesmo, né? Então, eu acho muito que a Bonnie é aquele ponto de equilíbrio entre as duas irmãs. E, tipo, ela é muito empática, ela é muito carinhosa, ela é realmente o que faz a dinâmica das 3 ali funcionar, sabe? E a gente tem a Avery, que é a irmã mais velha, e ela se sente muito responsável, porque elas vieram de um lar com muitos problemas. O pai, alcoólatra, descontava isso muito em casa, ele tinha muitos problemas com álcool, e a mãe parece que ela nunca quis muito ter filhos, e principalmente meninas, porque a cada filha ela falava, bom, agora vem uma menina, aí vinha outra menina, sabe? Então a mãe, ela acabou se distanciando totalmente das filhas, né, depois, principalmente depois que a Lucky chegou, ela se desligou 100% das filhas, e a Avery, que é a irmã mais velha, ela meio que criou as outras se Então a Avery, além dela se sentir muito responsável por ser a mais velha e por ter criado as irmãs, ela também passou por muitos problemas com drogas, ela foi pra clínica de reabilitação e tudo mais. Hoje ela tá melhor, mas a gente começa a
ler os capítulos dela e entender que ela não tá tão bem assim. Então, uma irmã acha que a outra tá bem, mas aí quando a gente vai ver o ponto de vista, a gente percebe que não é assim que a banda toca, sabe? E aí, então, a gente vai meio que viver esse luto dessas irmãs, porque o luto é uma coisa muito. A gente sempre enxerga ele de uma maneira que não é, que é assim que funciona, sabe? Eu digo isso por experiência própria. Eu perdi duas pessoas muito queridas, muito próximas, né? Então, uma das minhas melhores amigas da faculdade morreu em agosto. E aí, em outubro, meu pai faleceu, assim, no mesmo ano. Então, foi, tipo, meio um atrás do outro, assim. Foi meio atropelada por dor e perda, né? Isso foi em 2018, já faz 6 anos. E ainda assim, é difícil pensar e até falar sobre isso. Inclusive, na Bienal, a gente teve uma mesa com o Vitor Martins e com a Adriele, e a gente falou sobre isso porque o Vitor comentou que ele tinha perdido o pai, a Adri tinha perdido a tia, e o luto envolvia a história de todo mundo. E aí eu até comentei sobre isso, e eu acho que é isso que esse livro mostra muito, sabe? Ele não é um livro só sobre o luto, mas o luto tem um papel muito importante aqui, né? Afinal, elas acabaram de perder um pedaço delas, porque é isso que eu acho que é ter um irmão, ter um pedaço de você em outro corpo. Eu não sei, não tem, então. Mas, para mim, pelo menos, o luto não é uma coisa muito linear. Não é uma coisa muito tipo, ah, tá bom, eu vou passar por isso, eu vou ficar, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses muito mal e depois eu vou ficando bem. Logo que eu era muito próxima do meu pai, nossa, meu pai era, tipo, tudo pra mim e tal. E logo depois que meu pai faleceu, eu tava muito bem. Era muito estranho, as pessoas não entendiam, sabe? Eu acho que é muito da ficha não ter caído, e você percebe isso em algumas irmãs, principalmente na Lucky, assim. Dá pra ver que ela quer procurar escapes desse sentimento e fingir que isso não fingir que isso aconteceu, mas tipo assim, fingir que tá tudo bem, porque ela tá longe, ela sempre fica longe mesmo, então ela não vai ter contato mesmo porque ela já mora longe, então tá tudo bem. E comigo foi mais ou menos assim, eu não fui pro caminho das drogas, ainda bem, mas no começo foi, tipo, fácil pra mim. E aí depois, com a rotina, você vai percebendo que não é tão fácil assim. Pra mim foi muito tranquilo, entre aspas, no começo, logo depois que eu perdi meu pai, porque não morava mais com eles, eu morava a 600 quilômetros. Eu via meu pai uma vez no mês, não era uma coisa que tava na minha rotina, então eu tava acostumada a sentir a ausência. E aí, por exemplo, aí quando começou as férias, que na teoria eu estaria todos os dias na casa da minha mãe, aí você começa a sentir, é aniversário, é Natal, são momentos muito específicos, e aí às vezes é uma coisa engraçadinha que passa na televisão que você quer contar e a pessoa não tá lá. E eu sinto que a Cocomelas, ela conseguiu traduzir muito isso pra história. Eu acho muito difícil eu acho difícil passar por um livro o que é o luto, ou pelo menos a minha forma de luto, porque cada pessoa sente de uma maneira diferente. Da minha mãe foi completamente diferente da minha, então eu acho difícil eu encontrar a minha maneira do luto em histórias, assim, sabe? Quando eu encontro, são livros que normalmente me tocam muito, porque é aquilo ali que eu passei. E eu acho que a autora conseguiu traduzir muito bem isso pra história e colocar isso em palavras mesmo, sabe? Ela escreveu todas essas 4 irmãs, e elas são muito diferentes uma da outra, apesar de elas terem sido criadas no mesmo lar e com os mesmos problemas. A gente consegue ver como cada uma é muito característica, sabe? Como cada uma é muito única. E eu até falei isso no Instagram, eu não acho que é um livro sobre luto, apesar do luto ser um ponto muito central, porque tudo gira em torno da morte da Nick, mas eu acho que, acima de tudo, é um livro sobre amor. É um livro sobre o amor entre as irmãs e o laço que elas têm entre uma outra. Igual eu falei, eu fiquei com inveja, tem quem tem irmãos, porque eu gostaria de ter esse laço. Eu tenho laços muito fortes com meus primos, que pra mim são irmãos, mas não é a mesma coisa. Não é como se eu sentisse que tem um pedaço de mim em outro corpo. São pessoas que eu tenho muita afinidade, que eu posso contar pra qualquer pessoa, pra qualquer coisa, que eu acho que é um irmão também, na teoria também. Mas ainda assim, não tem esse sentimento que talvez quem tem irmãos sente. Então, esse livro, eu poderia ficar aqui horas falando só sobre ele. Ele é incrível, muito bem escrito, ele é maravilhoso. Ele tem alguns pontos de críticas que eu vi outras pessoas fazendo que nem passou pela minha cabeça e que eu concordo. Não é um livro que não tem nenhum erro. Principalmente sobre a Nick, ela tinha endometriose. Eu acho que a autora pecou em alguns pontos sobre a endometriose. Talvez faltou um pouco mais de estudo, um pouco mais sobre isso. Não quero me aprofundar muito sobre, mas talvez deveria ter sido tratada de outra maneira, a doença. Mas no geral, eu acho que quando a gente enxerga a relação dessas 3 irmãs tentando passar por uma mesma perda, a perda da mesma pessoa, de uma irmã, de um pedaço delas, e cada uma tinha uma ligação diferente com a irmã, em momentos diferentes vividos. É muito bonito, sabe, de se ver. Gente, eu não sei, esse livro me tocou em lugares muito diferentes, me colocou pra refletir sobre muitas coisas e me tornou uma pessoa invejosa.
porque eu realmente gostaria muito de ter uma irmã pra poder compartilhar desses sentimentos. Enfim, vai ter o vídeo aqui que eu vou falar mais sobre ele, mas ainda assim é um livro muito bom e eu recomendo muito você estar procurando alguma coisa mais ou menos nesse caminho. Aí, gente, eu peguei audiolivros pra ouvir, porque minha casa estava uma bagunça, eu precisava arrumar a casa, ajeitar minha vida, e audiolivros é ótimo para essas situações. Aí o primeiro que eu ouvi foi O Amor Depois da Minha Vida. Eu não tenho ele físico, eu até pedi pra editora pra poder vir panfletar melhor esse livro aqui pra vocês. Se eles me enviarem, eu venho aqui mostrar. E nesse livro a gente tem a Delphi. A Delphi, ela é muito chata. Pelo menos nesse começo de livro ela é muito chata. Tipo assim, a vida dela é muito chata. Ela vive uma vida meio de bosta, assim, sabe? E ela não tem nenhuma perspectiva de vida, ela só quer viver um dia atrás do outro e, tipo, chegar em casa, comer, dormir, acordar, trabalhar. Ela não tem amigos, ela não tem ninguém, ela é realmente chata. E aí, um dia, é o primeiro capítulo do livro, ela morre engasgada com um lanche, com um hambúrguer, ela come um, tipo, hot pocket, assim. E ela engasga e morre. E aí, ela chega num limbo, que é, tipo, um céu, sei lá. Ela chega no limbo da morte e ela é recepcionada pela Marriott, eu acho que é assim que ela chama, eu não vou lembrar, mas enfim, eu acho que é Marriott. É alguma coisa com M. Ela é recepcionada por essa moça e ela fala: Olha, bem-vindo, você tá morta mesmo e tal. E aí, lá nesse limbo, ela conhece um cara que ela fala: Meu Deus, esse cara é o homem da minha vida, minha alma gêmea, não encontrei ninguém igual ele. Só que ele tá lá sem querer. Tipo assim, ele tava fazendo uma cirurgia de dente, eu acho, e aí ele meio que foi pra aquele lugar, porque ele tava anestesiado e tal. Ele foi pra aquele lugar, mas ele não tá morto, não, entendeu? E aí ela implora, pelo amor de Deus, pra Mary deixar ela voltar à vida, porque ela fala: Deixa eu voltar pra vida pra se encontrar, né? Minha alma gêmea. Eu vivi todos esses anos sem saber o que é o amor. Eu acabei de conhecer ele aqui no limbo. Me ajuda. E aí a Mary então fala: Bom, você pode ir, mas você vai ter que então, pra você sobreviver, você vai ter 10 dias pra encontrar esse cara. E aí você tem que encontrar esse cara e ele tem que te beijar por vontade própria. Você não pode falar. E ele não vai saber quem é você também. Você não pode pedir pra ele te beijar, tem que partir dele, a vontade do beijo acontecer. E aí, se isso acontecer, você ficar viva, entendeu? Você não vai morrer, você vai ficar viva pra sempre. Mas você depende disso. E aí, ela não sabe nada sobre o cara. Ela sabe o nome dele, só. Na verdade, ela sabe, tipo, o nome, não sabe nem o sobrenome do cara. E aí ela volta à vida e ela fala: Bom, agora eu tenho 10 dias pra fazer isso acontecer. E aí, ela, óbvio que ela não pode contar isso pra ninguém, porque ninguém vai acreditar que isso é verdade. E ela vai atrás desse cara. E aí, no meio do caminho, ela vai acabar pedindo ajuda pra um vizinho dela, que ela também não gostava muito, que é o Cooper. E aí, ele acaba entrando, embarcando nessa onda com ela. E aí, tem um outro vizinho, um senhorzinho que ela ajuda. E aí, enfim, aí a Delphi, ela vai descobrindo que a vida é muito mais legal do que ela imaginava mesmo. Porque, tipo assim, são muitos desencontros com esse cara que ela precisa dar um beijo, né? Se encontram e aí ele acha que ele é uma louca, e aí tem vários momentos antes disso também que, tipo assim, ela tenta encontrar ele e aí acontece alguma coisa e ele não tá lá, sabe? E o Cooper sempre sendo esse vizinho que tá ajudando ela, porque ele também precisa de um favor dela. E aí ela vai vivendo meio que essas aventuras até tentar encontrar esse cara que pode salvar a vida dela. E, gente, esse livro é muito divertido. Tipo assim, eu sabia muito pouco sobre esse livro. Inclusive, eu fui na Bienal num evento da editora. E lá nesse evento da editora, eles falaram um pouquinho mais sobre essa história, que ela morria engasgada e que ela precisava encontrar esse amor da vida dela. E eu falei: Nossa, tem cara de ser, tipo, uma comédia romântica bem divertida. E aí, por isso que eu peguei pra ouvir na Audible. E, gente, realmente é uma comédia romântica muito, 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 muito divertida. É muito engraçada, sabe? Eu dei muita risada. Fazia tempo que um livro não me tirava boas risadas assim. Foi um livro que eu gostei muito de ler, mas justamente de ouvir, porque eu acho que fluiu muito bem, assim, a história. Não tive que ficar pausando para tentar entender, sabe, o que estava acontecendo, porque eu acho que o audiolivro ou flui bem ou você vai ficar muito confuso. Eu gostei muito mesmo, assim, esse livro assim, não vai ser um favorito, não vai ser um livro que daqui 1, 2 anos eu vou lembrar de, nossa, tudo mais. Com certeza eu vou esquecer o nome dos personagens daqui a um mês, mas ainda assim, aquele livro que ficou marcado por, tipo assim, putz, eu dei muita risada além desse livro, ele realmente me divertiu. Foi um livro gostoso de ler barra ouvir. E é uma recomendação divertida se tá procurando alguma coisa mais descontraída também. Tem uma vibe meio feita pra mim, dessa coisa meio descontraída e tal. E eu não sei, ele me lembra algum filme, mas eu não sei dizer que filme que é, mas eu tenho a sensação de que, tipo assim, parece alguma coisa que eu já assisti. Eu não sei se é aquele filme que tem a Reese Witherspoon, que ela é um fantasma, e aí ela tá em coma. Eu não lembro o nome desse filme, mas eu vou botar aqui uma foto pra vocês. Eu não sei, me lembra alguma coisa que eu gosto de assistir, que eu assistia, me lembra algum filme de comédia romântica. Eu acho que esse da Reese me passa essa energia, sabe? De filme que é meio tragédia, mas não é, e tem essa comédia por trás. E eu gostei bastante. É uma história, tipo, boba, mas ainda assim divertida, engraçada, que eu tenho certeza que vocês vão gostar.
Outra também que eu ouvi, mas sei que eu tenho físico, então eu aproveitei pra ouvir, pra dar uma desencalhada nos livros da minha estante, Não Era Pra Ser Uma História de Amor. Eu recebi esse livro da editora na Bienal do ano passado. Eu não sabia muito pouco também, eu sabia só o que eu tinha ouvido nesse evento da Arqueiro no ano passado. Mas nessa história a gente tem, né, dois protagonistas. A gente tem a Millie e o Hollis. E tudo começa quando a Millie, ela mora com uma senhorinha, que é a senhora Nash. E a senhora Nash morre. A senhora Nash bate as botas e tal, já faz acho que uns 2 meses que a senhora Nash morreu. E enquanto a Millie morava ali com a senhora Nash, ela compartilhou algumas coisas da vida. Então ela contou que na época da Guerra da Coreia, se não me engano, ela foi trabalhar pro exército, pra marinha, na verdade, conheceu uma moça e se apaixonou por essa moça, que é o grande amor da vida dela e tudo mais. E a Millie fica fazendo pesquisas pra saber se essa mulher tá viva ou não tá. E ela descobre que essa mulher tá numa casa de repouso lá no sul do sul do sul da Flórida. E também tá com o pé na cova já, entendeu? Tá à beira da morte. E aí a Miri decide que vai levar as cinzas da senhora Nash pra esse lugar. Pro grande amor da vida da senhora Nash, que é essa moça, acho que é Rose que ela chama. Eu já nem me lembro mais, tá vendo? Mas eu acho que é Rose. E aí tudo começa com a Millie, tipo, indo pegar o avião. Aí os voos são cancelados e ela acaba encontrando um cara que é meio conhecido dela do passado. Tipo, ele era conhecido do ex-namorado dela. E aí ele também tá indo pra Flórida. E aí eles. Primeiro ele fala que não vai dar carona pra ela, não. E ela pega carona com outro cara estranho. Aí ele meio que fala: não, pô, não vou deixar essa menina que eu conheci com um cara que ela nunca viu na vida. E aí então decide dar carona pra ela. E aí eles vão então tentar chegar na Flórida. Ele vai até Miami, mas aí de Miami ela na teoria vai de outro jeito pra Key West, que é pra onde ela tem que ir. E aí eles vão viver meio que essa road trip com uma mochila cheia de cinzas de uma senhora que era com quem a Millie morava. E aí várias coisas vão acontecer no caminho. Inclusive a Millie, ela era uma protagonista de, tipo, uma série infantil, sabe? Muito famosa, então ela é reconhecida em alguns momentos. Gente, sendo muito sincera, eu não gostei muito do livro. Eu não sei, eu achei... Tipo assim, eu achei a ideia da história legal e divertida e engraçada, mas não me pegou muito, sabe? Eu não sei se foi o fato de eu estar ouvindo, porque, igual eu falei, às vezes acontece de você ler um livro e ele não te fisgar tanto. Mas eu também achei o Hollis e a Millie meio, sei lá, bobos, sabe? Tudo eu achei muito conveniente. Eu não sei, não me pegou tanto. Não me prendeu tanto quanto eu gostaria. Quanto, por exemplo, o Amor Depois da Minha Vida, que eu achei divertidíssimo, engraçadíssimo. E eu amei muito esse aqui. Putz, não rolou muito pra mim, assim. A história é legal, mas... Ah, não sei, ele dá uma intercalada entre a história deles e com a história da senhora Nash. Eu acho que é Rose que ela chama, mas enfim, com aquela mulher que ela se apaixonou. Fica intercalando os capítulos. Eu não sei se isso me quebrou um pouco o ritmo. Eu não sei, alguma coisa rolou aqui que eu não amei. Não é que ele é ruim, eu acho que se eu tivesse lido em outro momento, talvez eu teria amado muito, mas eu sinto que em alguns momentos ele deu uma, sabe, não me fisgou muito bem, então também não tem muito o que eu falar, porque eu não amei de paixão, né? Então não vou ficar aqui 10 minutos falando sobre. E aí eu terminei o mês lendo um dos melhores livros que eu também li esse ano. Esse mês foi muito bom de livros, que foi A Impostora, da Rebecca Kuang, né, da RF Kuang, que é a mesma autora de A Garra da Papoula. E, gente, que livro bom, esse livro absurdamente bom, assim. Ele é uma grande crítica ao mercado editorial, porque nessa história a gente tem a June, e ela é uma autora muito, tipo, medíocre, assim, sabe? Ela não sai ali do comum, o primeiro livro dela e o único também, tipo assim, não vendeu quase nada, ela tá ali, entendeu? Bem morna. Ela tá ali bem morna, assim, tentando escrever um livro que mude a vida dela. E ela tem uma amiga, mas, tipo assim, elas não são amigas, amigas. A June convive com essa menina que é a Athena, mas ela não gosta tanto assim da Athena, mas, tipo assim, sabe quando é conveniente pros dois lados? Tipo assim, é conveniente pra Athena ter ela como amiga e pra June também, e elas são amigas. E aí, essa Athena, ela é, tipo, a escritora da década, sabe? Ela é, tipo, incrível, maravilhosa. Elas estudaram juntas, então é daí que vem essa amizade, a Athena, né? Tipo, ela escreveu livros incríveis, ficou milionária. E aí o livro começa com elas indo comemorar um contrato assinado da Athena pra Netflix. E aí acaba que a June vai pela primeira vez na vida na casa da Athena e fica, tipo, meio que xeretando, assim, nos rascunhos da Athena e tudo mais. E a Athena acaba morrendo, ela morre engasgada com uma panqueca. A Athena bate as botas e ali naquele momento de desespero, a June pega o manuscrito que a Athena estava trabalhando. A Athena até comenta, ela tinha acabado de terminar de escrever. É um livro que fala sobre a China na Primeira Guerra Mundial e é um assunto muito
assim, pontual, sabe? E a Athena, ela era japonesa ou coreana? Ai, agora eu não lembro, mas eu acho que ela era japonesa. Então, ela era uma pessoa asiática e tinha propriedade pra falar sobre isso. A June é só uma pessoa branca mesmo. E aí, o que que a June faz? A June rouba esse manuscrito, pega pra ela, e ela lê. E ela fala, nossa, realmente, essa história é muito boa. E vai ser um absurdo a gente achar essa história, tipo, pra cá. E ela meio que começa a completar o que é a Athena, porque era só, tipo, o primeiro rascunho, não tá pronto o livro. E a June começa a trabalhar em cima do rascunho da Athena, e é muito legal esse livro, porque ele é em primeira pessoa, e a June tá o tempo inteiro tentando convencer a gente que tá lendo o livro de que o que ela fez não é tão errado assim, sabe? De que não. Ela roubou o manuscrito, mas ela reescreveu o manuscrito, sabe? Ela só usou a ideia principal, mas aquilo lá não tava pronto, não tava lapidado, e ela também fez um trabalho ali de lapidação da história, sabe? E aí ela vende esse livro, ganha muito dinheiro, fica riquíssima, ganha prêmios e tudo mais. E aí as pessoas começam a suspeitar, porque, tipo assim, é muito estranho uma mulher. Porque tudo começa. Tipo assim, a Juno até. Ela tem o nome do meio Song, por acaso, que também é um sobrenome. É um sobrenome asiático. E aí ela começa a assinar como Song, inclusive é uma dica ali editorial da editora dela. Pra ficar meio, tipo, dúbio se ela é branca, se ela é asiática. Porque tem muito essa coisa do papel que você vai exercer, né? Porque o livro fala muito sobre isso, de tipo assim, será que é certo alguém, uma pessoa branca, contar a história de uma pessoa asiática, de uma pessoa negra? O quanto essa pessoa tem propriedade e vivência pra falar sobre isso, sabe? E aí as pessoas, no começo o livro é muito bem recebido, depois começam umas críticas, as pessoas começam a associar com o da Atena, e aí depois a June acaba lançando outra coisa que é tipo, as pessoas percebem que é realmente um plágio de alguma coisa que a Atena tinha escrito, e aí o mundo vai meio que desmoronando na cabeça da June. E é um livro muito, muito bom, porque ele traz esses pontos do mercado editorial, de o que é certo e o que é errado. E assim, a nossa narradora, ela é zero confiável, porque, igual eu falei, é a June. E ela fica o tempo inteiro tentando te convencer de que não, tá, tudo que ela fez não é errado, sabe? E você fica em alguns momentos, tipo assim, ela tem um ponto, sabe? Aí você respira e fala, não, gente, tá errado o que ela fez, sabe? Então é muito legal esse jogo que a Rebecca Kong fez, da narração, de você ficar tipo, ai, tá bom, tá, será que ela tá tão errada assim? Será que não? Foi um livro que eu gostei muito, eu acho que é um livro que dá pra explorar diversas camadas, principalmente quando a gente olhar pro lado de criadores de conteúdo, influenciadores, cancelamento, porque trata muito sobre esses pontos também. É o mercado editorial, assim, de uma forma muito crua. Inclusive o Paulo Hartz fez um vídeo muito destrinchando o livro, que eu recomendo vocês verem, mas eu gostei muito, muito mesmo. É muito legal toda a crítica que a Rebecca faz, ainda mais sendo uma pessoa super racializada e entendedora sobre o assunto, porque ela é doutoranda em cultura asiática. Ela é, tipo, realmente foda no que faz, ela ganhou vários prêmios e tudo mais. Então, eu acho que esse livro ele vem pra cutucar o mercado editorial, mas ainda assim também de uma forma um pouquinho, eu não vou dizer cômica, cutuca, mas ainda assim, tipo, tô te cutucando aqui, mas sabe quando você tem aquela pessoa que, tipo assim, fala aquela coisa e fala, brincadeirinha, mas sabe que no fundo é verdade? Eu acho que é, em resumo, o que esse livro é, sabe? É alguém tentando se apropriar de uma cultura que não é a dela, de uma história que não é a dela, de um papel que não é o dela, sabe? E é muito inteligente como que a Rebecca fez isso, de tipo assim, eu vou escrever em primeira pessoa e eu vou tentar te convencer de que ela não tá tão errada assim, apesar dela estar, e eu tá te mostrando pontos de que ela tá errada, mas ela vai tentar te convencer do contrário. Gente, genial, genial, essa mulher. Ela é incrível. E foi tudo isso que eu li no mês de setembro. Me contem aqui nos comentários o que que vocês leram, o que que vocês querem ler em outubro, se vocês já leram algum desses livros, se vocês têm opiniões parecidas com as minhas, se vocês têm opiniões que divergem também, tá tudo bem se tiver. Me conta um pouquinho mais de como foi o mês de leitura pra vocês, eu quero muito saber. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Um super beijo!